E aí, pessoal, seguimos aqui na nossa super playlist de estequiometria da UES, onde você vai aprender o padrão da prova, tá? A gente não tá aqui para ficar ensinando regrinha de 3, tá? Não tô aqui para ficar ensinando coisinha passo a passo, eu tô aqui para ensinar o aluno de elite, tá? O aluno que já sabe o conteúdo assim, pelo menos assim, mais ou menos, tá? Ele tá se preparando para a prova, beleza? É esse aluno que eu quero atingir, certo? O aluno que quer saber como que o conteúdo é cobrado na prova. E claro, que quer complementar o conhecimento que ele já tem também, tá certo? Então, pessoal, nessa aula aqui, a gente vai aprender dentro da estequiometria o segundo, terceiro, quarto passo lá daquele passo a passo que eu mostrei na aula passada, tá bom? Primeiro a gente começa fazendo balanceamento, segundo a gente vai estabelecer as relações de massa existentes aí na equação química, massas não, relações de números de mol, quantidade de átomos e moléculas. E terceiro, pessoal, a gente vai fazer uma transposição dessa relação numérica da equação química para as quantidades que a questão está pedindo para a gente, tá bom? Pessoal, aqui a gente tem o seguinte, eu tenho duas questões, certo? Tenho duas questões. A primeira questão aqui, a questão 51, né? Ela vai dar para a gente a reação aqui de eletrólise do cloreto de sódio, certo? E quer saber quanto que eu preciso, qual é a massa de um dos reagentes aí que eu preciso para produzir 2.840 gramas de gás cloro, ok? Então eu tenho a equação química, com base nos dados da equação química eu vou obter a massa de um determinado produto. E a questão quer saber qual é a massa do reagente que eu quero saber. Que eu quero saber não, que eu preciso, tá? Isso daí, pessoal, é questão clássica de estequiometria. Eu te dou a equação química, eu te forneço uma das massas ali, das substâncias, e te peço a massa de uma outra substância. Questão clássica, é isso. Isso daí é o que cai em quase toda a prova, tá bom? E a questão 52, é uma questãozinha um pouquinho mais criativa, tá? E a primeira vez que eu vi essa questão, até eu mesmo eu fiquei meio confuso. Eu fiquei olhando assim, essa questão aqui, rapaz. Questão interessante, tá? Interessante, deu trabalho até pra mim. Mas por que deu trabalho pra mim? Não é porque ela é difícil, porque apresenta cálculos mirabolantes, não. É porque ela é uma questão que apresenta uma quebra de padrão, tá? Quebra esse padrão clássico que eu acabei de te mostrar. É uma questão que, ao invés de te pedir, tá? Ao invés de te pedir a massa de uma substância com base nas substâncias que ele já forneceu, nos dados da reação, ele vai te dar uma reação e vai te fornecer as massas. Mas ele quer que você descubra qual foi a substância que participou da reação. Então é uma questão bem interessante. Vamos analisar aqui, ó. Ele vai dizer, a reação abaixo apresenta a decomposição de um carbonato, onde X é um metal. Ele só está dando esse dado, tá? X é um metal. Quando coloca X, os alunos se tremem de medo, né? Aí tem a reação XCO3, sólido, né? Vai formar o XO mais CO2. Quando utilizamos 1,7 gramas de XCO3, são produzidos 0,88 gramas de XO, tá? XO. Com base nessa informação e usando cálculos aproximados, é correto dizer que o metal é? Então a questão é saber qual que é o metal. Bizarro. Bizarro. O cara que elaborou essa questão aqui, ele estava num dia, né, brigou com a esposa, foi no supermercado, a fila estava grande, e aí ele, vou descontar naqueles meninos da UES, é hoje. Pessoal, não foi eu não, tá? Não foi eu não. Pessoal, a gente vai analisar aqui, primeiro a questão 51, para vocês entenderem o padrão normal de boa parte das questões de estequiometria, tá? Depois a gente vai para essa 52, tá certo? Então, bora. Vocês lembram que eu passei para vocês o passo a passo, né, na aula anterior. Primeiro, a equação química balanceada, depois a gente vai estabelecer as relações, certo? Pessoal, eu tenho aqui, ó, 2 mols de NaCl, tá?
2 mol de NaCl, vou olhar o circular assim, depois apaga. 2 mol de NaCl reage com 2 de H2O para formar 2 de NaOH mais 1 de H2 e 1 de Cl2. Deixa eu só conferir se está balanceado. Tá balanceado. Vamos lá. E eu quero saber o que eu preciso para obter 2.840 gramas de gás cloro. Certo? 2.840 gramas de gás cloro. Pessoal, primeiro passo aqui é a gente descobrir quantos mols de gás cloro correspondem a 2.840 gramas. Tá? Porque aí, com base nesse valor, eu consigo descobrir o número de mol dos reagentes que vai participar da reação. Como que você vai descobrir o número de mols? Lembre sempre dessa relação. Essa relação você vai guardar no seu coração para toda a aula de estequiometria, tá? Número de mols é igual a massa dividido... Opa, ficou torto aqui. Dividido... Fica reto. Meu tablet está me zoando hoje. Dividido pela massa molar, tá? Então, o número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, se eu souber a massa molar do Cl2, eu consigo descobrir o número de mols, porque a massa já está dada aí, certo? O cloro, se eu não me engano, a massa dele é 37,5. Eu acho que é 37,5. Mas eu vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, eu já volto. Tá? Voltei, fui pesquisar, né? Não é 37,5, é 35,5. Viu? Todo mundo erra. Então a gente vai substituir aqui esses valores, tá bom? Vai substituir os valores aqui. E aí a gente vai chegar no seguinte. Número de mols é igual a 2.840, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar do gás cloro. 35,5, pessoal, é a massa do cloro atômico, tá? O cloro molecular, que é o Cl2, é 2 vezes 35,5, que vai dar 71. Então, você vai ter que dividir 2.840 por 71. Para ganhar tempo, vou fazer logo aqui, tá? Vai dar 40. Então, o número de mols, N, é igual a 40 mols, certo? Com base nesse número de mols, 40, eu consigo descobrir qual é o número de mol dos dois reagentes, que é o NaCl e a água. Porque, repare, a cada 2 NaCl, eu produzo 1 Cl2. A cada 2 H2O, eu produzo 1 Cl2. Então, é uma relação de 2 para 1. Ou seja, o número de mols de NaCl, tanto de NaCl como também de H2O, vai ser o dobro do Cl2, certinho? Então, no caso aqui, para o NaCl, o número de mols vai ser 80, tá? Vou colocar aqui, para o NaCl, 80 mol. E para a água, também vai ser 80. Agora, essa massa de 80 mol, essa quantidade de 80 mol, ela corresponde a qual massa? Tá? A qual massa? Basta agora, pessoal, a gente multiplicar esse valor, tá, pela massa molar das duas substâncias. A água, H2O, é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa molar da água é 18, ok? E do NaCl é 23, que é a massa do sódio, mais 35,5, que é a massa do cloro, que dá 58,5. Certo? Como que vai ficar? Vamos fazer primeiro para a água, porque se eu fizer para a água eu já consigo eliminar as alternativas do H2O. Para H2O, a massa é o número de mol vezes a massa molecular, tá, pessoal? Porque esse cara aqui, ó, vai para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, o número de mol vezes a massa molecular. Vai ficar, massa molar, né? Vai ficar o número de mols, que é 80, vezes a massa molar, 18. 80 vezes 18 dá 1.440 gramas.
Tem alguma alternativa que diz 1.440 gramas de água? Não, então a letra A e a letra B estão erradas. Agora vamos para o NaCl. Isso aqui é para o H2O, tá? Vou colocar aqui do ladinho, H2O. Para o NaCl, massa vai ser igual a 80 mol também, vezes a massa molar do NaCl, que é 58,5. 80 vezes 58,5, 4.680. Tem alternativa 4.680 gramas? Me diga aí. Sim, professor. Sim, professor. NaCl. Beleza? Então a alternativa correta aqui não tem outra. É a letra D. Letra D de professor. Porque o professor é doido. Vamos lá, agora a gente vai para a questão 52. 52 aqui. Essa questão que tira o meu sono. Eu fiquei pensando na crueldade do cara que elaborou essa questão 52, tá? Muita crueldade. Não consigo limpar aqui a tela, então vai ser assim mesmo. Porque tem uma caixa de texto por cima, né? Vamos lá, vamos dar um zoom aqui na 52, tá? E vamos esquecer um pouco ali a outra questão. 52. É a decomposição do carbonato, onde X é um metal. Pessoal, primeiro a gente vai partir dessas massas, tá? Por isso que eu falo, essa questão aqui ela é o inverso, tá? Ela é o inverso da estequiometria padrão. Ela vai te dar as massas e quer que tu descubra qual que é a substância que está participando, né? Então a gente vai partir dessas massas. Eu tenho a massa do XCO3, tá? Que é 1,70. 1,7 desse cara aqui. Oh, tô fazendo no lugar errado, tô doido mesmo. 1,7 gramas desse cara aqui. E eu tenho 0,88 gramas desse cara aqui. Certinho? Ah, professor, como é que eu vou descobrir quem é o X? Tem que fazer uma equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do quinto grau? Não, tá? Pessoal, com base nessas duas massas, eu consigo descobrir qual é a massa de CO2 que foi formada. Lembra da lei de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pessoal, a soma dessas massas aqui nos produtos, tá? A soma dessas massas aqui nos produtos tem que dar igual a massa dos reagentes. Se eu tenho 1,7 gramas de XCO3 formando 0,88 gramas de XO, qual é a massa de CO2? A gente descobre isso com a subtração simples. Com essa massa de CO2, pessoal, eu consigo descobrir qual que é o número de mols, tá, de CO2 que foi formado. Se você observar bem, a cada 1 mol de XCO3, eu tenho a formação de 1 mol de CO2. Então, esse número de mol é igual ao número de mol de XCO3. Anota o que eu estou falando. Eu mesmo vou anotar, para tu não ter que pensar, tá? Então, primeiro, a gente vai descobrir a massa de CO2. Com a massa de CO2, eu descubro o mol de CO2. Com o mol de CO2, eu descubro o mol de XCO3. Tá, professor, e para que você vai descobrir o mol de XCO3? Porque com esse número de mol do XCO3, olha só que legal, que bonito, que bacana, você consegue descobrir a massa molar da substância, cidadão, porque tu já sabe a massa em gramas. Então tu vai utilizar a relação que eu acabei de mostrar, ó. N é a massa sobre a massa molar. M ficou minúsculo. Mzinho sobre Mzão. Então, você já tem a massa em gramas. Você já vai ter o número de mols, você consegue descobrir a massa molar. E aí, pessoal, com base nessa massa molar e olhando já a massa do carbono e do oxigênio, você vai descobrir a massa molar dessa substância X, desse elemento X, que não é o das minas superpoderosas, né? É o elemento X aqui da questão. E aí, com base nessa massa, pessoal, você vai na prova, né? Na prova da UES, tem geralmente uma tabelinha com as massas, tá? De todas as substâncias que aparecem, de todos os elementos que aparecem na prova. Você vai olhar lá na tabelinha da UES e aí você vai encontrar o elemento, tá bom? Então, feito esse destrinchamento aqui da questão, tá? A gente vai agora para a execução. Primeiro, pessoal, massa em gramas de CO2. Como que eu descubro? Pessoal,
basta subtrair, né? Porque eu vou jogar, se isso aqui fosse uma equação do primeiro grau, seria assim, ó, 1,7 é igual a 0,88 mais y. Jogo 0,88 para o outro lado subtraindo, eu encontro o valor de y. Então eu vou só subtrair aqui, tá? A massa do CO2 é igual a 1,7 menos 0,88. Então, pessoal, a massa em gramas de CO2 vai ser 1,7 menos 0,88, né? Que dá 0,82 gramas. Com base nesse valor, a gente consegue descobrir qual que é o número de mols de CO2 que participou da reação. Porque o número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Massa em gramas é 0,82 dividido pela massa molar, que dá 44, no caso do CO2. Essa divisão, dividido por 44, vai dar 0,0186. Pessoal, como aqui a gente está falando de cálculos aproximados, né? A gente vai colocar aqui aproximadamente 0,02 gramas, tá? Ok? 0,02 gramas. Vamos lá. Próximo passo. Esse valor aqui é o número de mols do CO2. Como o coeficiente estequiométrico, tanto do CO2 como do XCO3 são 1, tá? Os dois têm o coeficiente 1. Então, esse é o mesmo número de mol do XCO3, certo? Então, N, número de mols do XCO3, vai ser aí aproximadamente 0,02 mol. Com base nesse valor, a gente consegue descobrir qual que é a massa molar do XCO3, tá? Porque a massa molar... Acho que eu tô... Opa, calma. Tem que bloquear esse zoom aqui. Esse zoom, esse movimento. Porque a massa molar, vou colocar aqui embaixo, senão eu vou acabar escrevendo na minha cabeça. A massa molar é a massa em gramas dividido pelo número de mols. Você entende por que isso, né? Porque antes eu estava escrevendo o número de mol é a massa sobre a massa molar. Só troquei esses dois aqui, só troquei o N e o Mzão de lugar, tá? Eles trocam de lugar para descobrir a massa molar. Enfim. A massa é 1,7, tá? 1,7 gramas dividido por 0,02, tá? 1,7 dividido por 0,02 dá 85 gramas por mol. Pessoal, vamos lá. Agora com esse valor de 85 gramas por mol, a gente consegue descobrir qual que é o elemento X. Por quê? Porque o XCO3, tá? O XCO3, vou colocar aqui de azul. Ele tem um X, ele tem um C e tem 3 O, tá? O C, o O e o 3 vão ter qual massa? O carbono é 12 e o oxigênio é 16. 16 vezes 3 dá 48, mais 12, 60. Então, esses 4 elementos aqui, né? 60 gramas por mol. Qual que é a massa do X? É o restante para completar 85. 60 para 85, falta 25. Então, a massa molar do X é 25 gramas por mol. Se você olhar na tabela periódica, o elemento que tem a massa mais próxima de 25 gramas por mol é o magnésio. Letra A. Letra A de abestado, ó. Como diria nosso conterrâneo aqui do Ceará, o Tiririca. Meu conterrâneo não, né? Que eu não sou do Ceará, mas estou aqui no Ceará hoje. Certo, pessoal? Então, alternativa A, magnésio. É uma questão cabeluda? É. Tá? Mas para sua sorte, não é todo ano que cai um negócio desse, né? Mas pode cair. E é por isso que você está aqui, tá bom? Então, continue comigo aqui, acompanhando essa playlist, certo? E aí nas próximas aulas a gente vai ver mais padrões de questões. Na próxima aula a gente vai ver um padrão bem curioso, né? Não sei se na próxima,
Mas é questão de determinação de fórmulas, que cai demais, demais, demais. Determinação de fórmulas cai muito. E aí você tem que pegar esse padrão, tá bom? Então é isso. Tamo junto. Tchau, tchau e até a próxima. Mais uma aula que ficou mais longa do que eu esperava, né? Como diria aí o escritor, perdão por ter escrito uma carta longa, é que não tive tempo de escrever uma carta curta. Eu vi isso numa aula, mas não sei quem foi que disse isso, eu sei que é profundo. Enfim, tchau, tchau e até a próxima.